8 horas da manhã em ponto, quinta-feira, dia 15 de abril de 2021, Jornal da Bandeirantes, gente, no ar. O governo de São Paulo está cobrando do Ministério da Saúde o envio do chamado kit intubação para evitar um colapso nas UTIs aqui de São Paulo, né? O problema não é mais leito. Leito até nós temos. O que nós não temos são produtos, insumos, equipamentos para manter esses leitos ativos. Bloqueadores neuromusculares, sedativos, analgésicos, tudo aquilo, todo aquele suporte que o paciente que desenvolve os casos mais graves, né, do coronavírus precisam na terapia intensiva. O governo do estado de São Paulo já mandou alguns ofícios, né, para o Ministério da Saúde. Por enquanto, não há ainda uma precisão de quando esses equipamentos vão chegar. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, garante que haverá distribuição ainda nesta semana de 3.400.000 medicamentos aos estados, né? Mas em meio à escassez desses equipamentos e medicamentos essenciais para pacientes intubados, né? Responsáveis aí pela Santa Casa de São Carlos, no interior do estado, decidiram há cerca de 2 semanas desativar 30 leitos de UTI, unidade de terapia intensiva destinados à Covid. Os responsáveis pelo local disseram que a medida se tornou necessária para não faltar medicamento aos pacientes que estão entubados nas unidades de saúde. Um levantamento feito pelo Sindicato de Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo aponta, né, para o desabastecimento do kit intubação em outros hospitais, inclusive em hospitais particulares. Diante da falta dos medicamentos, os hospitais mudaram o protocolo das UTIs para racionar também esses medicamentos. É mais um capítulo do drama vivido na pandemia, né? A gente tem muitas notícias aí que são notícias melhores do que tínhamos há algumas semanas, mas isso em São Paulo agora está preocupando bastante. É preciso uma atenção especial, porque é angustiante receber notícias como essa, de que nós podemos ter aí a escassez de produtos básicos para manter as UTIs ativas, né? E tomara que as autoridades conversem o máximo possível e busquem aí uma solução imediata para esse problema. Não queremos ver, mais uma vez, depoimento de médico dizendo que não tem como encaminhar o paciente para a UTI, que o paciente vai morrer, porque não tem como mantê-lo na UTI no maior estado e no mais rico estado da federação. Então, é muito importante que a gente destaque isso na abertura aqui do Jornal Gente de hoje e que as autoridades ligadas à administração da saúde pública e particular venham a público aí no curto prazo para explicar quais foram as providências necessárias, onde está o problema, onde está emperrado, então, esse lote, né, de medicamentos que não chega para essas unidades hospitalares para ajudar aqueles que estão aí com os maiores sintomas do coronavírus, porque, claro, né, foram infectados nos últimos dias e acabaram indo parar dentro de um hospital. Cláudio Humberto e Thaís Freitas têm destaques também aqui na abertura do Jornal Gente, tem muita informação, notícia e, claro, a sua participação ouvinte aqui até às 10 horas da manhã. Bom dia, Cláudio. Olá, Pedro Campos, muito bom dia, Thaís Freitas. Bom dia. Muito bom dia, Brasil. A gente assistiu ontem aqui, novamente, o Supremo Tribunal Federal ali na crista da onda e monopolizando as atenções políticas, com decisões políticas. Eu tenho a impressão que passa é que a Constituição, a legislação, acabam passando ao largo dessas discussões e dessas decisões. Ontem foram 2 decisões importantes, a primeira ainda mais importante, que foi aquela que referendou a liminar, né, a decisão liminar do ministro Luiz Roberto Barroso, que deu ordens ao Poder Legislativo, ao Senado Federal, para criar a CPI da Covid. E aconteceu o que estava previsto, né? O corporativismo se consolidou, se manifestou. Ainda eu sei que, até porque converso com alguns deles, alguns ministros do Supremo Tribunal Federal faziam e fazem severas reservas à decisão do ministro Barroso, mas a reação contra o ministro e contra o próprio Supremo Tribunal Federal acabou unindo todo mundo em torno da defesa, como eles dizem, defesa da
da instituição. E foi, na verdade, a manifestação do mais genuíno corporativismo, né? Avalizando ali a decisão do ministro Barroso. Essa decisão seria avalizada de qualquer maneira, mas não se pensava num placar tão largo. Foi uma goleada de 10 votos, né? Um deles não foi exatamente um voto contrário, foi o voto do ministro Marco Aurélio, que não disse nem que sim, nem que não, ficou em cima do muro, mas foi uma votação acachapante. Na outra decisão, o Supremo discutiu longamente, etc., sobre se era prerrogativa do plenário do Supremo discutir sobre processos de anulação de condenações por corrupção, lavagem de dinheiro e outros crimes de roubalheira do ex-presidente Lula. E ficou decidido isso, que sim, de fato, é o plenário que tem que avalizar esses casos, mas teve um detalhe que chamou a atenção. É que também se considera meio que favas contadas, né, o aval do plenário à decisão do ministro, em liminar, do ministro Edson Fachin. Mas o ministro Lewandowski, Ricardo Lewandowski, muita gente atribui a ele ligações ao ex-presidente Lula, ao Partido dos Trabalhadores, etc. Ele reagiu muito mal a isso, ele foi voto vencido, né? Ele foi voz discordante. Ele demonstrou excessiva preocupação com o fato de o assunto vir a ser decidido no plenário. Aquilo ali sinalizou ligou o sinal de alerta, né? Olha, de fato o plenário deve confirmar a liminar do ministro Fachin, mas parece que a coisa não é tão como é que eu diria, unânime, né? Ou não será tão acachapante quanto foi a decisão em torno da liminar do ministro Barroso. E hoje, Cláudio, Pedro, eu queria dividir com os ouvintes da Rádio Bandeirantes uma cena muito emocionante e emblemática que a gente viveu ontem aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Depois de um ano trabalhando em casa, o jornalista Fernando Mitre, que é o diretor nacional de jornalismo da Band, voltou à redação. Ele tomou as 2 doses da vacina, esperou o tempo regulamentar para a segunda dose fazer efeito e, a partir de agora, já está com mais coragem, é claro, de sair e trabalhar. O Mitre falou assim, olha, eu trabalhei a minha vida inteira em redação. São mais de 50 anos vindo todos os dias para o ambiente de redação. E, de repente, eu fui alijado desse processo porque precisava tomar cuidado com o vírus. Então, para mim isso foi muito emblemático porque mostra que a gente começa a enxergar muito pouquinho e muito devagarzinho e ainda muito localizado nessa faixa da população que já se vacinou com 2 doses e já conseguiu fazer com que o tempo fosse transposto para que a segunda dose fizesse efeito, a gente já consegue enxergar um pouco da chamada volta à normalidade. E isso me fez dividir essa emoção aqui com os nossos ouvintes, porque é disso que a gente precisa, não é? A gente precisa de vacina. De novo, é a maior das obviedades. Mas veja como a vacina, num caso individual, muda a vida da pessoa e de quem está em torno. É isso que acontece. E aí, ontem nós tivemos algumas notícias sobre vacina que apontam para caminhos diferentes. Uma preocupante, uma muito boa e uma outra que, olha, vou falar uma coisa para vocês, sabe? Às vezes tem gente que acha que a gente tem alguma coisa escrita aqui na testa. A boa notícia é que a Fundação Oswaldo Cruz ontem comunicou que vai entregar nessa semana 5 milhões de doses. Foram entregues 2 milhões e 200 mil doses na quarta-feira, ontem, e amanhã 2,8 milhões de doses também serão entregues, o que faz com que esses 2 números somados cheguem a 5 milhões. É um número importante. 5 milhões de doses saindo em uma semana da Fundação Oswaldo Cruz. A Fundação Oswaldo Cruz, a gente tem dito aqui, vai ter um papel fundamental para que a vacinação tenha um outro ritmo. Ela precisa ter um ritmo mais rápido. Hoje em São Paulo, por exemplo, a gente enxerga, que foi anunciado pelo governo do estado, a vacinação para a faixa de 60 anos, a partir do dia 6 de maio. Então, a partir de maio, 60 anos.
A questão é que a Covid, neste momento, atinge as pessoas mais novas com gravidade. E à medida que você baixa a faixa etária, é claro que aumenta o número de pessoas que vão ter que ser vacinadas. Então a gente já enxerga para maio um comecinho da faixa dos 50, 59, 58, se a Fundação Oswaldo Cruz cumprir o que está no cronograma. Foi isso que disse o governo do estado de São Paulo ontem. Muito bem, parece que a Fiocruz está aumentando a sua capacidade de produção. A informação preocupante sobre vacinas, nós dividimos com o nosso ouvinte ontem aqui no Jornal Gente, a respeito da Coronavac, que hoje é a vacina amplamente dominante no país, quase 90% das doses aplicadas são Coronavac, e ontem o Instituto Butantan disse que aguarda a entrega de mais uma carga do IFA para fazer com que a produção seja retomada. Essa carga deve chegar entre sábado e terça da semana que vem, e aí tem o processo industrial. Não é chegou, produziu. Existem dias separando essas duas marcas. Ou seja, a gente vai ter aqui a possibilidade de que o ritmo de produção da Coronavac caia nos próximos dias. Espero que não. E a notícia é que ontem eu assisti à entrevista coletiva do ministro Queiroga, junto com o presidente do Senado, junto com o deputado Dr. Luizinho, representando o presidente da Câmara, Arthur Lira, e eles falando sobre a reunião do tal do Comitê de Gestão da Covid, que tem reuniões semanais. Como se reunião resolvesse alguma coisa, né, em qualquer esfera, mas muito bem. Se falou sobre a vacina da Pfizer. A vacina da Pfizer, o Brasil já tem um compromisso de compra dessa vacina. Havia anunciado que chegaria um lote de 14 milhões de doses até junho, depois reviu esse número para 13,5 e ontem disse que é uma boa notícia. Estava sendo anunciada porque esse lote passaria para 15 milhões e meio de doses. Sim, é uma boa notícia, é claro. Agora, é pouco e quando? Quando chega a vacina da Pfizer aqui? É abril? É maio? É junho? É fim de junho? De abril a junho são quase 3 meses. Não me parece que houve novidade nisso, a não ser a vontade ali de se anunciar também uma boa notícia. Apertar ali as notícias para ver se saía algo melhor. Até junho é a promessa, mas em relação ao que já havia sido anunciado, não vi grande novidade naquilo que foi dito. A gente precisa de vacina, gente, é a nossa briga aqui. A gente tem que falar todos os dias a respeito disso, comemorar o que tem sido feito, entender que os números do Brasil, sim, são importantes na vacinação, mas que a gente tem que melhorar o nosso ritmo. A gente deu um azar, né? A gente tem a vacinação crescendo agora no momento de pico da pandemia no país. Outros países têm a vacinação mais lenta, mas estão num momento mais confortável. Então, a gente está numa corrida aqui, digamos, mais delicada do que outras nações em termos da evolução da Covid no Brasil. Vamos ver. E a Sinovac, que talvez em algum momento também, aliás, a Sputnik, que também começa com S, que talvez em algum momento chegue por aqui a tal da missão da Anvisa para visitar a fábrica marcada para o fim do mês. Não vejo sensação de urgência nisso, mas enfim, vamos que vamos. Pedro Campos, Cláudio Humberto, ouvintes aqui do Jornal Gente. Então, a impressão que me dá, eu já disse isso aqui, vou repetir a figura né, a imaginação que eu faço disso tudo, é que o ritmo da Anvisa é como se tivesse sido discutido a autorização para venda no Brasil de um novo shampoo anti-caspa ou de uma nova pasta de dente, entendeu? Assim, um creme dental. É impressionante isso, né? Como essa falta de compromisso da Anvisa com a urgência, com a emergência. Quando se solicita quando se registra um pedido de uso emergencial de vacina, aí a Anvisa leva 30 dias para então fazer aquele passeio que fazem aos laboratórios do país de origem, etc. E frequentemente não, pelo menos há um dos casos importantes que mostra a falha da Anvisa, ou a desqualificação dessa viagem, que foi a questão da Janssen. No dia que a Anvisa anunciava a autorização para a Janssen aplicar as vacinas aqui no Brasil, no mesmo dia houve aquele flagrante na fábrica da Janssen nos Estados Unidos de funcionários que misturaram ingredientes de 2 vacinas. Eles foram obrigados a descartar, jogar no lixo 15 milhões de vacinas.
Qual é que tipo de certificado de boas práticas é confiável esse certificado emitido pela Anvisa numa fábrica como essa, né? Então, assim, a gente precisa de fato que a Anvisa receba pressão. O ministro Lewandowski faz às vezes frequentemente de ministro da Saúde. Ele impõe às autoridades do Ministério da Saúde prazos exíguos de 48, de 72 horas por uma resposta, por uma providência. Na ação movida pelo governo do Maranhão contra a Anvisa para importar vacinas russas, o ministro deu 30 dias à Anvisa para se manifestar. 30 dias? 30? A legislação em vigor, recentemente aprovada, impõe 7 dias. É uma esculhambação e é uma falta total de compromisso dessas autoridades, né? Ou então eles têm uma noção muito particular, diferente, né? Muito distante da pandemia que vivemos, uma noção muito particular de urgência, de emergência. Eles talvez não saibam o significado dessas palavras, mas, sobretudo, não percebam a gravidade da situação. Queria chamar o ouvinte da Rádio Bandeirantes a participar conosco aqui do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes pelo nosso WhatsApp, que é o 11 999 04 8756. Este aqui. 11 999 04 8756. Bom dia, Thaís. Eduardo de São Paulo. Vacina nós temos. O que nós não temos é uma agência que consiga liberar essas vacinas, né? A Sputnik tem milhões de doses aí praticamente disponíveis. E cadê a Anvisa? Obrigado. Rede Bandeirantes de Rádio. Abasteça seu estoque comprando no Tenda Atacado. Ofertas desta quinta. Lava roupas em pó brilhante pacote 800 gramas, 5,58. Apresuntado Peperi peça, 11,70 o quilo. Creme de leite Italac TP 200 gramas, 2,35. Pague com cartão de crédito, vale alimentação ou cartão Tenda. Tenda Atacado. Bom negócio é aqui. Para fortalecer a alfabetização, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, trouxe para o país o Grafogame, um aplicativo para celulares, tablets e computadores para os alunos praticarem em família atividades educativas e muito divertidas, e os professores utilizarem nas aulas. Conheça o Grafogame em alfabetização.mec.gov.br e baixe gratuitamente nas lojas virtuais. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Pessoal, aqui é o Guilherme Paz da CM Capital. Você sabia que pode começar a investir com menos de R$30? É isso mesmo. Na CM Capital você aprende a controlar as suas finanças e a investir com segurança. A CM Capital foi eleita a melhor empresa de investimentos do Brasil. Aqui você conta com profissionais que vão te ajudar a escolher a melhor opção de investimento. Abra sua conta online gratuita. Quer conversar? Chame no WhatsApp 11 2388 0480. CM Capital, invista em você. Pavê e pudim chipom, pati. Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite Italac também. Mistura pra bolo e leite condensado. Se o chipom no sabor lá em casa tem. Italac. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Acidente na rodovia Raposo Tavares, no sentido do interior, à altura do quilômetro 21, logo depois do Rodonel Maricovas. Caminhão, carro e moto colidiram ali. O caminhão está ocupando a faixa central, a moto está ocupando a faixa da direita e o carro logo na frente do caminhão. Travou tudo por aqui, as imagens foram enviadas e estão sendo mostradas no nosso YouTube e está tudo lento desde a passagem pelo quilômetro 19 até o local. Depois dali, claro, a condição acaba melhorando. Quem vai para São Paulo nesse trecho enfrenta o trânsito carregado também, mas não chega a parar. Depois disso, tem lentidão na altura do quilômetro 13 e tem lentidão do 11 ao 10 do acesso ao Butantã aqui pela Raposo. Dica do dia NexGard. Vassoura atrás da porta para se livrar de visitas indesejadas? Para o seu cão se livrar de pulgas e carrapatos, veterinários indicam NexGard. Jornalismo. Jornal Gente. Bandeirantes. São 8 horas e 19 minutos, né? Então tá
dada a sequência para a criação da CPI da Covid, né? A gente já fez as ponderações necessárias aqui nos últimos dias sobre a forma como a CPI foi instalada. O Cláudio mencionou há pouco a decisão do Supremo Tribunal Federal de ontem, né? De referendar a decisão do ministro Barroso, que de forma monocrática já tinha determinado a instalação da CPI no Senado Federal. E nós vamos ter, a partir de agora, então, uma sessão para definir quem será o presidente, quem será o relator. É preciso que essa sessão seja presencial, disse ontem o senador Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado Federal. A partir daí, o presidente da CPI, com o relator e os demais membros, vão definir, dentro da regra do funcionamento presencial, quais são os atos que podem ser praticados pelo sistema remoto, virtual, né? E com isso garantir que a CPI funcione normalmente. Isso tudo é o que está colocado na prática, na teoria. Na prática a gente vai ver ao longo do dia de hoje, né? A maioria dos membros aí até sinaliza já para o início dos trabalhos, mas isso ainda pode mudar, né? Vamos lá, nomes das CPIs aqui. Vamos escalar a CPI da Covid. Bloco do MDB, PP e Republicanos vai indicar Renan Calheiros, Eduardo Braga e Ciro Nogueira. O PSDB, o Podemos e o PSL serão representados por Tasso Gereissati e Eduardo Girão. O PSD terá Osmar Aziz e Otto Alencar. O Democratas, o PL e o PSC vão contar com Jorginho Melo e Marcos Rogério. A oposição se divide em 2 blocos. Rede, Cidadania, PDT e PSB, com Randolfo Rodrigues, enquanto Humberto Costa será o representante do PT e do PROS, 11 titulares, 7 suplentes, e aí nós temos então a CPI da Covid. E também, claro, a investigação sobre os recursos federais transferidos a estados e municípios, que deve ser apurada. O presidente da República, Jair Bolsonaro, né, disse que não faltará munição para esse tipo de investigação. Foi o que o presidente falou ontem quando questionado sobre a CPI da Covid. Nós temos atualmente, não tenho o número exato aqui, mais de 100 operações da PF em cima desse pessoal. Mais de 100 mandatos de busca e apreensão. Mais de 100 prisões preventivas. O presidente também falou, né, sobre uma sinalização do povo para tomar providências sobre consequências econômicas da pandemia. Está no limite. O pessoal fala que eu devo tomar providência. Eu estou aguardando o povo dar uma sinalização, né? Porque a fome, a miséria, o desemprego, tá aí, pô, só não vê quem não quer, ou quem não tá na rua, né? Eu sempre estive na rua. Esse pessoal, amigos do Supremo Tribunal Federal, daqui a pouco vamos ter uma crise enorme aqui. Bom, os nomes estão definidos, né, Cláudio? A pauta também, o presidente fazendo ameaças veladas aí a grupo de apoiadores mais uma vez, mas quando é grave, eu acho que é importante a gente colocar, né? Que sinalização é essa do povo? Que limite que é esse que o presidente da República está sinalizando, clara, né? Foi uma ameaça clara, né? E é horrível isso, né? Isso mostra, primeiro, que o presidente está acuado, ele se sente acuado, está com medo, né? Claramente, das consequências dessa investigação. E como a gente tem dito aqui, né? E todo mundo repete essa história de que CPI todo mundo sabe como começa, ninguém sabe como termina. Principalmente uma CPI como essa, a gente já sabe como vai terminar, né? O objetivo da CPI é, no final, produzir um relatório propondo o impeachment do presidente da República. Não tenha dúvida que esse é o objetivo, sempre foi da CPI, e não por acaso ela se dá exatamente naquele período que nós estamos vivendo de expectativas de imunização, né? Há uma expectativa de que toda a população adulta brasileira seja vacinada até setembro. Portanto, qual é a intenção? A intenção é, nesse período em que a vacinação avança e que o ânimo, inclusive, da população melhora, tudo isso coincidir com uma CPI onde as pessoas vão estar lá vociferando, gritando, denunciando, ameaçando, etc. e tal. É um processo político eleitoral que está em curso, né? Mas o presidente, que já foi deputado por quase 30 anos, tinha que estar ciente de que isso faz parte do jogo. Todo presidente enfrenta esse tipo de adversidade, né? Agora, ele precisa enfrentar isso com serenidade, não é, Thaís? Pois é. Com absoluta serenidade. Não sei se você concorda comigo, Pedro, também, mas o presidente Jair Bolsonaro já fez manifestação desse tipo de ameaça tantas vezes, em tantos cenários, que
A primeira vez que a gente ouve, a gente fala, nossa, o que está acontecendo? A segunda vez, fala, puxa, será que ele está armando alguma coisa? Será que tem alguma coisa, um autogolpe? Depois da 20ª vez, fala, puxa, mas de novo esse discurso? Ele vai perdendo impacto também, não é? O impacto, não que não seja grave uma fala como essa, mas o impacto na comunicação, quando você ameaça muito e nada diferente acontece, é essa impressão que passa mesmo, de uma pessoa que está acuada e que aí usa um discurso agressivo para tentar virar o jogo, mas é uma estratégia que já foi usada outras vezes e que está se perdendo como estratégia pela repetição infinita. O Cláudio até... Mas essa questão, viu, Pedro, Thaís, do presidente, né? Assim, quem está armando alguma coisa muito séria, muito grave, não fica dando esse tipo de sinal por aí, né? Sim. Aliás, o fator surpresa, e ele como ex-militar sabe disso, o fator surpresa é um aliado importante para quem deseja fazer mal à democracia ou às instituições. Portanto, eu acho que ele é meio boquirroto, né? Enfim, é preciso ficar atento, mas não creio em nada muito relevante, não. Mas é grave que o presidente faça esse tipo de ameaça. Agora, claro, com relação à CPI, propriamente dita, a CPI já começa com um vício, como é que chama? Tem a expressão vício insanável, né? Veja bem, quem representará o MDB será o senador Renan Calheiros. Mais do que isso, ele quer ser presidente. Relator? Ele quer ser presidente ou relator da CPI. E estamos falando de um senador que, além de ser alvo de acusações de corrupção, etc. e tal, que, aliás, sobre as quais o Supremo Tribunal Federal não se manifesta, né, mantém na gaveta as acusações, o senador deve ter lá amigos de fé, irmãos camaradas, né, no Supremo. Mas, além disso, ele é pai de um governador que pode entrar, digamos assim, na alça de mira da CPI. Na justiça, esse tipo de conflito de interesses resulta em alegação de suspeição pelo próprio magistrado. O Pedro sabe disso, o Thaís também, todos aqui registramos frequentemente esse tipo de coisa. Quando tem alguém lá, um magistrado que tem algum tipo de interesse, conflito, conhecimento, ligação com uma das partes de um processo, ele sai do processo alegando suspeição. No Senado Federal, na CPI, deveria haver o mesmo princípio. Então podemos ter um senador, até na condição de presidente ou relator, que está lá com outro objetivo, não tenha dúvida, não há nenhum outro objetivo, senão o de blindar o próprio filho, né? Senão de proteger o filho de qualquer tipo de investigação. Há estimativas de que o governo federal repassou para o combate à Covid somente ao governo do estado de Alagoas alguma coisa em torno de 8 bilhões de reais. Esse número precisa ser conferido, mas há estimativas que indicam esse valor. E certamente a CPI vai necessitar rastrear, digamos assim, o uso desses recursos públicos federais. Aí vai estar lá um senador para impedir que isso aconteça. O suplente dele é Jader Barbalho. Esse caso ainda é pior. Também pai de um governador do Pará, Helder Barbalho, já visitado pela Polícia Federal algumas vezes, inclusive já alvo de ações de decisões da Justiça, como bloqueio de contas, uma série de coisas, exatamente pela acusação de desvio de recursos públicos federais no combate à pandemia. Aí estão lá 2 senadores que são pais de governadores na CPI para proteger os seus. Isso aí não pode dar certo. Ô Cláudio, só queria fazer mais um comentário rápido aí sobre o presidente da República, né? E claro que você acompanha e já viveu isso mais de perto, né? E pode trazer mais elementos para a nossa discussão, né? O presidente nessa hora não precisa governar, não precisa esquecer um pouco o que eu tenho às vezes é que o presidente Bolsonaro, ele se envolve muito nessas questões, né? Imagina se tivesse uma CPI, quando nós tivemos CPI com outros presidentes, o presidente tem que ficar um pouco afastado. Claro que ele bota a tropa dele lá para tomar conta, não é? Ele não é deixar de fiscalizar, mas ele desce muito, né? Pro nível ali da discussão do problema, ele se envolve muito, né? Acho que essa é a palavra, ele se envolve muito de perto com essas questões. A preocupação dele devia ser governar o país nesse momento, né? Ir atrás de vacina, ir atrás de remédio, incentivar aqui os cientistas brasileiros. Olha o presidente aqui no Twitter, Pedro. Acabou de publicar. Exército argentino nas ruas para manter o povo em casa.
Toque de recolher entre 8 da noite e 8 da manhã. Bom dia a todos. Então, ele se daria bem aqui no Jornal Gente comentando conosco. Ele comenta as ações, né? Ele poderia estar aqui conosco comentando as ações. Agora, Falta uma nós não palavra estamos de aqui para acolhimento, governar. não é, Pedro? Falta uma palavra de não conflito. Eu prefiro o Mourão. O Mourão é melhor comentarista. Também. Mas assim, você imagina se a gente tivesse aí uma CPI em outra época aqui, né? Por exemplo, na época do presidente Temer. O presidente Temer jamais ia se envolver assim, publicamente, né? Falando de senador, fazendo ameaça para senador, para fulano, para ciclano. Até porque o presidente sabe, né? E ele já tá no mandato há muito tempo. E é isso que eu queria te perguntar, viu, Cláudio? O presidente sabe que ele não manda sozinho. No nosso sistema político, o presidente não tem poderes absolutos. Ele depende do parlamento para governar, né? O presidente Bolsonaro viveu no parlamento, ele sabe disso, né? Tinha que saber disso. Então o presidente manda muito se ele tiver uma base forte lá no parlamento. E é isso que me parece que é a grande preocupação, porque ele tem base para determinados assuntos, mas não tem base para tudo, né, Cláudio? Pedro, mas é assim, na prática, a gente fica aí na expectativa, todos, né? Ele foi eleito para isso, para governar. Só que ele não governa, ele não pode governar, né? A gente tem visto isso aí desde o início, desde a posse do atual presidente da República. Ele tem sido reiteradamente impedido de exercer as suas prerrogativas de presidente da República. Isso é claro, a gente tem visto isso no dia a dia. Qual é a situação do governo Bolsonaro hoje? É um governo que não tem orçamento. Começou com o Rodrigo Maia, a sabotagem lá atrás, e seguiu aí com a definição de um orçamento, a aprovação de um orçamento, que é um monstrengo, que é um Frankenstein, né? Que, segundo as avaliações que são feitas dessa peça orçamentária aprovada no Congresso, no segundo semestre não haverá dinheiro para pagar pensões, salários, aposentadorias, etc. e tal, que são exatamente aquelas despesas obrigatórias sem as quais qualquer governante fica com o bumbum de fora para tomar um processo de impeachment, né? De outro lado, tem lá o aliado claramente, né, aliado à oposição a ele no Congresso, que é minoritária, né? Se você for pegar nominalmente, né, ou numericamente, a oposição ao governo Bolsonaro no Congresso Nacional é das mais insignificantes das últimas décadas, em termos numéricos. Mas eles conseguiram, aliás, talvez o próprio Bolsonaro que operou esse milagre, né, conseguiu fazer com que essa oposição minoritária tenha estabelecido uma aliança política com o Supremo Tribunal Federal. Ali tem uma aliança política. A gente já tratou disso aqui antes, né? O Partido Rede Sustentabilidade, o partido que só tem um deputado, ou deputada, não sei, só tem um integrante a bancada do Rede na Câmara, o PDT, que também é um partido minúsculo do ponto de vista global. Qualquer coisa que esses partidos peçam no Supremo, eles conseguem anular atos de nomeação do presidente da República, consegue anular qualquer coisa, consegue impor qualquer coisa, tudo com a ajuda do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, na prática, o que o Bolsonaro deve estar percebendo, ele está lá num canto, o que é que eu faço aqui? Porque, afinal de contas, qualquer decisão que ele tome precisa do Congresso. O Congresso está na situação em que se encontra, né? Uma CPI, o governo não consegue sequer articular a maioria dos seus integrantes. Na Câmara dos Deputados, está aí essa coisa que o orçamento, grande parte disso, a responsabilidade é da Câmara. E no Supremo Tribunal Federal ele perde todas, né? Então, claro, virou um poder, e aí esse é que é o poder absoluto no Brasil, esse é que pode muito, é o Supremo. Porque qualquer decisão do Executivo e do Legislativo só vale se o Supremo concordar. Mas não dá para colocar muito o governo na posição de vítima, né, Cláudio? Porque eles sabem desse jogo. Não, né? É tudo macaco velho. Não é questão também, de né? vítima, sabe, Pedro? É questão real, concreta, né? O que é que temos hoje? Né? Temos um governo, isso é fato, não é uma coisa de, o coitadinho do governo. O fato é que temos hoje um governo que não tem orçamento. Estamos, minha gente, nós estamos nos aproximando do quinto mês do início do quinto mês do ano. Então, mas não tem orçamento também porque negociou mal com o parlamento, deixou passar um monte de emenda, né? Sim, e também pelas razões, desprezou, não é? Inclusive pelas as relações razões institucionais, Cláudio. O fato do presidente da República não ser filiado a nenhum partido político é emblemático. Isso mostra que não existe uma
afeição especial pela negociação política. E é para isso que o parlamento está lá. Às vezes o ouvinte tem dificuldade de entender, você fala de negociação, parece que é propina. Não é isso, não é isso. É ouvir, é dar espaço. Esse governo não gosta disso. Por isso essas ameaças que a gente tem colocado no ar aqui todos os dias do presidente Jair Bolsonaro espelham esse comportamento. De falar, olha, se continuar assim eu vou ter que fazer alguma coisa. É um governo que não gosta de negociar, Cláudio. Não, sim, eu também acho. Eu acho, inclusive, que o governo está nessa situação por culpa do próprio governo. Eu disse isso aqui, não estou querendo vitimizar coisíssima nenhuma. Pelo contrário, a minha análise é de crítica à posição do presidente. Foi ele que levou a essa situação, ele que estabeleceu é claro que o Supremo Tribunal Federal é que tomou a iniciativa de se associar à oposição, etc. e tal, foi no primeiro momento, só que ele, ao contrário de outros presidentes, em vez de reagir isso com serenidade, buscar um entendimento, buscar uma aproximação com o Supremo, ele reagiu chutando a canela dos caras. E os caras têm poder. A gente viu ontem, eles não têm voto, não foram eleitos para isso, mas eles têm o poder de mandar no país. Quem manda no país hoje é o Poder Judiciário, não é mais ninguém, é o Supremo Tribunal Federal. Então, assim, quando se diz assim, o presidente precisa governar. Governar o quê? Não tem o que governar, entendeu? Não há decisões a tomar, concretamente não há decisões a tomar. Os espaços de decisão do Poder Executivo hoje, tanto quanto do Poder Legislativo, mas mais ainda do Poder Executivo, são muito limitados. A culpa é de quem? Eu acho que a culpa é do próprio presidente, que acabou levando a essa situação de impasse institucional. Foco.